Olá, saudações, eu sou o professor Léo e vamos conversar hoje sobre história. Vamos falar aí sobre o grande Império Romano. É um marco muito importante na história. Ficaram conhecidos dentro da Antiguidade vários povos que existiram na Antiguidade, ali desde a região da Mesopotâmia e até mesmo na África. Temos na Ásia também, aqui na América também temos uns povos antigos, e daí nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, em outras oportunidades, tá bom? Mas a antiguidade ela não vai ficar restrita apenas a um nicho, né, a um eixo ali, Oriente Médio, Itália, Grécia, tá? Acontece que dentre todos esses povos da antiguidade, os historiadores da época decidiram, tá, ali na Idade Moderna, na Alemanha, na França, nos anos ali 1700, 1800, decidiram que a antiguidade clássica se resumia entre dois povos, os gregos antigos e os romanos antigos. O restante, apesar de estar inserido também na antiguidade, ela não foi classificada, vamos dizer assim, como antiguidade clássica. E essa antiguidade clássica ela vem sendo resgatada na Idade Moderna, justamente na origem de criação de nações, de novos conceitos revolucionários até na época. Nós estávamos ali saindo da Idade Média e estavam começando a surgir reinos que estavam sendo transformados em nações. Então toda essa questão da identidade, do renascimento, do iluminismo, e aí foram se aprofundar novamente na filosofia, e aí você puxa a história da Grécia, questões políticas republicanas, por exemplo, ideias novas para aquele momento na Idade Moderna. E aí você vai pegar algumas referências na história romana, e aí você vai estudar o direito, você vai estudar princípios de lei, e aí você puxa, justamente transforma a história romana e a história grega como a história clássica. Tá bom? Então, vamos falar hoje do período de Roma. A história romana ela se divide em três fases, tá? Nós temos aí a Roma, a monarquia, nós temos a Roma republicana e depois nós temos a Roma imperial. Então, três momentos distintos, separados dentro da história romana. A Península Itálica, tá? Existiam ali várias tribos, tá? Dentro dessas tribos, nós tínhamos povos, nós tínhamos gregos, por exemplo. No sul da Península Itálica nós tínhamos etruscos, nós tínhamos samnitas, latinos, fenícios, algumas colônias fenícias, e outros povos, tá? Celtas, por exemplo, outros povos que ali viviam. Dentre todos esses povos, né, distintos, né, italiotas, nós tínhamos ali uns que vão se destacar. Eu vou citar etruscos e latinos, tá? Os etruscos, ele vai entrar numa história romana um pouquinho mais à frente, mas vamos falar dos latinos. Os latinos, eles conseguem unificar aquelas tribos, tá, da região central italiana. Óbvio, não existisse o nome Itália na época, tá? E dentro dessa unificação, seja comercial, seja militar, né, por combates, os latinos eles conseguem trazer uma regência, tá, centralizadora e política dentro da região central de Roma. E ali são fundados os primeiros reinos, tá, reinos latinos. Esses latinos eles são muito interessantes para a história, porque anterior a essa questão que eu estou passando para vocês,
os latinos eles vão ter influências, tá? Com o alfabeto grego, por exemplo, e o alfabeto fenício, além do próprio alfabeto latino. Então há ali um intercâmbio cultural, tá? Entre o grego antigo, tá? Entre o fenício. Os fenícios tinham várias cidades, estados espalhados por toda ali a área do Mediterrâneo, e automaticamente a própria linguagem latina. E dessa unificação, tá, nasce ali a matriz de uma língua que mais tarde vai originar o francês, o espanhol, o português de Portugal, tá? E mais à frente nós vamos ali utilizar esse português aqui no Brasil. E o interessante é que até mesmo o nosso português hoje no Brasil, ele já passou de um nível além do que um português de Portugal. Existem hoje linguísticas, né, que defendem que nós já falamos o brasileiro, nós não falamos mais o português, falamos um brasileiro. Então há expressões, por exemplo, que em Portugal vai se utilizar e que a gente aqui vai não entender, né, ou vai tentar compreender toda a frase para tentar achar mais ou menos uma compreensão daquela expressão e vice-versa, tá? Então há palavras, há expressões, há formas de escrita, por exemplo, que a gente já difere bastante do português original ali de Portugal. Mas isso aí é um assunto para professor de português. Mas eu estou te contando só a questão da origem, da importância desse povo latino, desse momento da história romana para o restante do mundo e como isso indiretamente, ao longo do tempo e dos séculos e dos milênios, vem nos impactar, tá bom? Então, dessa origem, tá, da unificação das tribos centrais, e ali são criados os primeiros reinos de Roma. Então, no ano de menos 753, surge ali, né, o primeiro momento da história do rei de Roma, tá? Acontece que esse período monárquico de Roma, ele não é tão conhecido ainda historicamente falando. Há ainda muita coisa a se descobrir, tá? Muita coisa ainda a se pesquisar. Existem algumas lacunas na história que Roma passa por essa lacuna. O Egito, por exemplo, que tem uma história antiga, também vai passar por essa lacuna, tá? Esse vácuo na história, e existem razões para isso. Isso também vai ser contado em outros temas de vídeos, tá? Mas a história dos reinados de Roma, existe uma observação analítica em cima de cada reinado. Foram 7 reis pesquisados, descobertos até o momento do ano de 753 até 509. Então, nesse período de Roma, tá, de pouco mais aí de 200 anos, houveram 7 reis. Então, matematicamente falando, daria aí um tempo pela história do período de 753 a 509, 7 reis, mais ou menos 35 anos para cada reinado. E aí os historiadores, os arqueólogos acham um pouco provável que um rei tenha governado por tanto tempo, tenha vivido por tanto tempo, em uma época tão inóspita, tão agressiva, tão carente de tudo. Então não é comum esse tempo todo de reinado, tá? Então se desconfiam, com base nisso, que há mais reis na história romana, porém ainda não foram descobertos. Então ainda está no terreno da hipótese, mas que essa desconfiança ela é muito forte, né, que está faltando alguma informação aí. Mas falando do último rei,
tá? Do rei Tarquínio Soberbo. Então, só o sobrenome dele já dá para entender o estilo de governo de Tarquínio Soberbo. O Tarquínio Soberbo, ele era um etrusco, tá? Então Roma, ela vai iniciar a sua história com os 5 primeiros reis latinos, tá? Que fundaram ali o trono de Roma. E essa história do trono de Roma, ela é bem interessante, a história romana. Eles têm ali como base, eram povos politeístas, tá? Vários deuses, e o deus principal de Roma é Júpiter, tá? O deus maior. Vamos fazer uma comparação, seria como se fosse o Zeus na Grécia, ou Deus para a gente no cristianismo. Então o Júpiter ele era casado com a Juno, era uma deusa, tá? E ele teve um filho chamado Marte. O deus Marte era o deus da guerra. Esse deus Marte, pela história romana, tá? Agora nós vamos entrar no terreno místico, tá? Sair um pouco da arqueologia, um pouco da história como ciência, que a história como ciência é uma história comprovada por fatos, não é místico, não é religioso, não sabe, eu acredito, eu creio, não, nós temos que provar. Mas o povo romano, ele olhava da seguinte forma: o deus Marte, tá? Ele teve 2 filhos com uma ser humana, com uma mulher, Rômulo e Remo. Esses 2 filhos, eles foram deixados na floresta. Então Rômulo e Remo eram gêmeos, irmãos, foram criados, nasceram de uma mulher humana e do deus Marte. Então eles eram filhos, semideuses, filhos de um pai deus. E esse Marte é considerado o deus da guerra. Então Rômulo e Remo, eles foram amamentados, eles foram abandonados na floresta e foram amamentados por uma loba. Então essa é a história mística da origem de Roma, tá? Na história real, tá? Essas crianças, elas provavelmente devem ter sido filhos de algum guerreiro ou filhos de algum príncipe, e realmente existia um pai e uma mãe, óbvio, tá? Senão não existiriam, né? Mas a história contada, a história bonita contada, é que eram filhos do deus Marte. Bom, essas crianças cresceram, tá? Elas foram cuidadas pela loba, elas cresceram, e Rômulo matou Remo, tá? Os irmãos tiveram uma divergência, eles fundam a cidade de Roma e começam a administrar Roma. E no momento dessa administração, uma divergência de opiniões e de teorias e direções, o Rômulo, ele mata Remo, e o Rômulo assume sozinho agora o primeiro reinado, o primeiro trono de Roma. Então olha, daí vocês vão perceber como a cultura de Roma, ela é enraizada e criada dentro da população, no qual todo romano é descendente desses irmãos, e automaticamente são descendentes do deus da guerra. Então Roma, ela vai crescer dentro desse espírito de combate, dentro desse espírito da guerra. Isso faz parte da própria origem do povo romano. A guerra é o normal. Eles, afinal de contas, nasceram de um deus da guerra. E essa questão do irmão matar o outro, hoje, olhando agora na nossa sociedade, um irmão matar o outro para governar seria um troço, um troço surreal, absurdo. Mas naquela época foi considerado normal. O irmão mata o outro, agora é o primeiro rei de Roma. Então a origem do nosso povo, ele vem dali. Ele vem de traição, ele vem de homicídio, ele vem de violência entre irmãos, né? Ele vem de uma fantasia de filho de Deus da guerra. E então essa cultura militar de Roma, ela vai seguir orientando toda a história de Roma,
que vai se seguir dali em diante. Tá? Dali em diante ele vai perpetuando ali todo o trajeto da grande história romana. Bom, agora vamos lá falando do rei Tarquínio Soberbo. A partir do quinto reino latino, tá, os etruscos conseguem tomar o trono. Tá? Eles fazem um golpe e conseguem destronar o quinto rei latino e agora passa a assumir o sexto rei, porém do povo etrusco. E aí vem o sétimo rei. Entre o sexto e o sétimo, há na história de Roma também golpes, né, tramas e, como é que eu vou dizer, tomada de trono, golpes para retirar o rei, e aí entra esse Tarquínio Soberbo, o sétimo rei. Então ele já entra numa situação de que ele toma o trono para ele, tá? E o antigo rei seria o seu sogro. Bom, então a história familiar não era muito boa também. O Tarquínio Soberbo, ele ganha esse apelido Soberbo porque ele foi um rei com pouca habilidade política, tá? Ele foi um rei bastante agressivo, bastante arrogante. Houve esse período muito conflituoso entre a classe nobre romana. Então esse rei, por inabilidades políticas, ele acaba sendo derrubado por uma instituição que é criada dentro desse período monárquico. Tá? Essa instituição que eu estou falando é o Senado. O Senado romano, ele é composto ali por centenas de senadores, tá? Por volta ali de 300 senadores, e esses senadores, eles vão compor uma elite. O povo romano, ele é formado, basicamente, a sua estrutura, por patrícios, tá? Que é a nobreza, que são, segundo a linhagem deles, são os descendentes diretos de Rômulo e Remo, são descendentes do deus Marte, então eles têm uma nobreza de divindade, tá? Um sangue mais nobre, mais celestial, vamos dizer assim. E nós temos ali os plebeus, que são povos que não são descendentes de patrícios, e nós temos os clientes. Os clientes são plebeus também, mas uns plebeus com mais refinamento, com mais trato, no qual eles são protegidos e trabalham diretamente para os patrícios. Então eles são os plebeus, porém com um status de vida melhor, tá? Com mais recursos. Então há uma divisão ali na cultura, na sociedade romana, entre plebeus, clientes e no topo os patrícios. Os patrícios detêm os direitos políticos, tá? Porém existe um rei. Só que nesse momento, esse rei, por dificuldades políticas e administrativas, ele cria vários conflitos, até que o Senado era um órgão que existia para ajudar o rei a administrar o reino de Roma, e esse Senado, ele derruba o Tarquínio Soberbo, tá? Destrona o Tarquínio Soberbo, bota ele e a família dele para vazar de Roma, e esse Senado agora passa a governar Roma. Esse Senado tira a figura do rei, não terá mais rei, né? Com o intuito, o objetivo de que não vai haver mais soberania nem tirania de um rei só, né? Para não haver abusos de autoridades, para não haver corrupção, desmandos e arbitrariedades. Então esse Senado passa agora a ditar as regras entre todos esses senadores. Então com isso eles pretendem anular o poder de um cara só, de uma pessoa só, tá? E fazer Roma a mais participativa possível, só que entre os patrícios. O povo está de fora, mas há uma abertura diante de um Senado agora.
E dentro desse Senado é escolhido agora questores, são escolhidos pretores, que são de impostos, funcionários de justiça, que são os questores, escolhido 2 cônsules, tá, eleito entre eles ali. Esses cônsules têm a função de presidir o Senado, só para colocar um pouco de ordem. Imagina 300 pessoas querendo falar ao mesmo tempo. Então, esses cônsules, eles tinham cargos eletivos dentro do Senado, assim como todos os outros cargos que eu falei. De tempos em tempos, de geralmente 1 ano, 2 anos, mudava-se esse cargo. E o cônsul, ele tinha essa função de presidir, os 2 cônsules, poderes iguais. E em casos de guerra, em casos de combate, esses cônsules também governariam o exército, inclusive em campanhas, tá? Para colocar uma ordem, uma direção para o exército. Então, assim encerra o período monárquico de Roma, e agora entra o período do Senado, o período onde o Senado governa. E esse período é conhecido como período republicano. Então eu falei para vocês aqui agora nesse vídeo, do ano de 753, tá? Menos 753, até 509, é o período da Roma monarquia. E a partir do momento que o rei Tarquínio Soberbo foi deposto do trono e o Senado assume o governo, agora Roma se torna uma república. Isso no ano de 509 a.C., tá? Menos 509 ali, antes de Cristo. Então, nós deixamos o período de 753 a.C. para agora 509 a.C. E de 509 a.C. até 27 a.C., nós vamos ter um período aí bem espaçoso, tá? De 509 a 27 a.C., nós vamos falar do período republicano. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Alguma dúvida? Algum comentário? Deixa sua sugestão aí no vídeo, deixa sua pergunta, deixa seu comentário. E não esqueça de dar o seu like, curtir, compartilhar. E continue aí conversando com História com o professor Léo. Muito obrigado.